Fala moral, eu sou o Thiago Medeiros. Eu sou o Ítalo Ramon. E esse aqui é o Futiguar. No vídeo de hoje, vamos para mais uma Giro na Semana, falar um pouco sobre o futebol no mundo, no Brasil e no Rio Grande do Norte. Vamos nessa? Bora. E vamos falar também agora no início do vídeo sobre a Supercopa Feminina, né? Que vai contar esse ano com 8 equipes, né? Entre as melhores classificadas no Campeonato Brasileiro do ano passado. A CBF lançou a tabela, né, dos jogos que vão acontecer a partir do dia 4 de fevereiro, né, com o Internacional Atlético Paranaense, Real Brasília e Avaí Kinderman, e no dia 5, Corinthians e Atlético Mineiro, Flamengo e Ceará, né. A Supercopa Feminina, que é diferente da masculina, né, em relação às premiações aí, ainda não foi divulgado quais serão as premiações desse ano. Ano passado nem premiação sequer houve para o campeão, que foi o Corinthians, né? Então, futebol feminino aí vem crescendo bastante, ganhando bastante visibilidade, principalmente depois que a CBF instituiu que todos os clubes da Série A precisam ter um clube feminino, né? Essa é a obrigatoriedade agora, do ano passado para cá. Então, tem crescido, tem melhorado bastante a visibilidade, tem ganhado aos poucos os créditos que merece, mas ainda engatinha para chegar pelo menos próximo dos patamares de futebol masculino. Supercopa Feminina, que vai começar no dia 4 de fevereiro, né? E ontem nós tivemos o jogo da Supercopa Masculina, né, Thiago? Sim, foi um grande jogo, um jogo muito bom para quem estava assistindo, por mais que alguns telespectadores ou alguns comentaristas tenham falado que foi um jogo muito aberto, muito erro de marcação, por isso saiu tantos gols. Mas para quem estava assistindo, viu um grande jogo de futebol. Os jogadores de alto nível, não jogando ainda no seu alto nível de rendimento, sim. Ali, porque estão no começo da temporada. Então assim, eles não estão nas pontas dos cascos, mas foi um grande jogo de futebol, foi muito bom assistir. Palmeiras, com todo o mérito, chegou ao título. Teve uma jogada ali que foi um pouco controversa, a questão do quarto gol do menino, onde o jogador lateral direito do Palmeiras, o Michael, atrapalhou um pouco ali o Santos, mas também o Santos tirou a mão na hora da bola. E aí os flamenguistas estavam falando um pouco sobre essa situação dele ter tirado a mão da bola, essas coisas todas. E hoje sempre dá pano pra manga. A CBF divulgou o áudio do VAR, né, o diálogo entre os árbitros e os árbitros de vídeo do jogo de ontem em relação a esse lance. E a decisão dos árbitros foi que o Mike não atrapalha na trajetória do goleiro Santos, né? Então por isso que eles acabaram validando o gol. Alguns torcedores do Flamengo vieram falar sobre essa situação, começo de temporada e tal, não sei o que, mas pegaram um pouco no pé do VP. Mas assim, o Gabriel chegou lá, o Gabigol, né? Chegou lá pra entrevista e falou: olha, a gente tá no começo de trabalho, é um começo de temporada, e a gente tem que dar tempo para que o treinador possa colocar os métodos dele de treinamento em jogo, para que a gente possa entender e possa executar. E além disso, o Gabriel chegou lá no vestiário e o pessoal tava todo mundo abatido ali, aquele negócio todo, por causa da derrota e tudo mais. Ele juntou todo mundo e falou: olha, a gente veio aqui, a gente tá treinando, a gente tá se preparando para jogar o Mundial. Isso aqui só foi mais um jogo para essa equipe, para esse grupo que é muito campeão. Então assim, ele levantou o ânimo da galera e colocou a galera disposta para chegar no Mundial, para que essa derrota não venha abater o time e não venha abater o objetivo do time nesse primeiro trimestre, nesse primeiro semestre do ano, que é chegar bem no Mundial, jogar uma grande semifinal para chegar numa final ainda melhor. Sim, com certeza, né? E é importante o papel do líder, né, do Gabigol, dentro da equipe, de estar dando esse feedback para os jogadores após o jogo, né? Sobre o que você falou no começo, Thiago, realmente o jogo de ontem foi um jogão. Inclusive, apesar de alguns terem falado que foi mais aberto e tal, pelo aquele clima de início de temporada ainda sem tanta competitividade, mas o que a gente viu ontem foi um jogo bem truncado, bem disputado, as duas equipes marcando muito forte, principalmente acredito eu que a equipe do Palmeiras um pouco mais pesada na marcação, a equipe do Flamengo conseguiu se sobressair um pouco mais com seus talentos individuais, né? E a gente sabe que a equipe do Palmeiras já é coletivamente muito bem encaixada, há muito tempo joga junto com o mesmo treinador, os mesmos jogadores, então com certeza vai se sobressair coletivamente diante de qualquer equipe. Mas aí o Flamengo
tem muito talento individual, muito cara muito bom de bola, muita qualidade dentro de campo, e isso também faz diferença, né? Principalmente no jogo decisivo. Conseguiu ali se igualar, de repente em muitos momentos foi até melhor, superior, mas acabou tomando mais gol, e quem ganha o jogo é quem faz mais, né? Então foi um jogaço, apesar de alguns falarem de algumas controvérsias, mas até a própria TNT chegou a comparar o jogo com o Flamengo e Santos, né, de 2011, com aquela seguinte indagação de que se seriam esses os 2 melhores jogos do século no Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi um jogaço, mas também não acho que seja para tanto. Acho que teve um Flamengo e Vasco ali, alguns anos atrás, um 4x4 que foi muito bom. Também teve Fluminense e Grêmio, 5x4 que foi muito bom também. Então, apesar de ter sido um jogo muito bom, mas acho que não está no patamar de comparar com aquele Flamengo e Santos e com esses jogos nesse padrão. Mas com certeza, Flamengo e Palmeiras sempre vai ser um jogaço. A gente pode sempre esperar boas partidas desses 2 clubes, né? Como foi sempre falado, como foi muito falado ontem. E Flamengo que, como você falou, né, o Gabigol falou muito sobre o Mundial de Clubes, e o Mundial de Clubes que começa na quarta-feira, né, já tem uma fase para definir quem será o adversário do Real Madrid na semifinal, né? Partida entre o Al-Ahly e o Auckland City vai ser no dia 1, na quarta-feira, e desse jogo, vou até pedir perdão, desse jogo sai o adversário do Seattle Sounders, que joga no sábado, e aí sim sai o adversário do Real Madrid. Então ainda existe uma fase, uma primeira fase, para depois uma fase seguinte para eliminar, para depois sim a classificação para a semifinal, onde já esperam lá Flamengo e Real Madrid, os seus adversários, que jogam respectivamente na terça e na quarta. Exato. O Flamengo, como eu falei, já se prepara para fazer essa viagem, já não joga mais meio de semana, provavelmente, já está focado no Mundial. O VP tem essa semana para treinar aí, para encaixar o time. Ele falou que desde o ano passado, da temporada passada, ele percebe esse problema nas linhas do Flamengo, nas laterais, porque o time joga muito por dentro, naquele losango. E o Flamengo perdeu o poder de marcação com o João Gomes. Inclusive o VP até falou deixou nas entrelinhas ali que precisa de uma peça de reposição à altura, que dê aqueles combates ali, e assim, querendo ou não, ele vai começar a colocar o seu padrão de jogo em jogo, vamos dizer assim, e isso faz com que provavelmente dessas peças que a gente está acostumado a ver o Flamengo jogando, alguém vai ter que sentar. Verdade. Ou então alguém vai ter que se sacrificar muito para que o time consiga jogar da forma que ele precisa que o time jogue. É muito poder ofensivo, mas na hora de marcar, perde muito no poder de marcação. Porque o Arrascaeta é o cara que tem uma habilidade e uma técnica tremenda, é o melhor jogador em atividade no futebol sul-americano. O Gabriel também, o Pedro, centroavante fantástico, o Everton Ribeiro, jogador de seleção, o Gerson voltou agora da Europa, tá no nível um pouquinho elevado com relação ao time, com relação à questão física, tá mais preparado, porque para ele é um meio de temporada, não é o início de temporada, mas assim, o VP tem visto isso como uma brecha para que os times possam ganhar vantagem em cima do Flamengo, e ele vai ter que colocar o trabalho dele à prova. O Real Madrid, a gente sabe que é esse time forte do continente europeu, é o maior campeão da Champions, o maior campeão do Mundial, e chega no Mundial mais uma vez como favorito. Com certeza. E a gente sabe que o time chega voando, assim, teve os seus percalços aí nos últimos jogos, mas veio com uma vitória muito importante aí, com o Vinícius Júnior jogando muito. O Rodrigo entrou, fez um golaço, que golaço que ele fez. O Benzema já não está no auge como ele estava na temporada passada, mas também é um centroavante que, se pegar ali na frente, ele vai definir, vai colocar para dentro, e um abraço. O Real Madrid, que também é um time muito copeiro, né? A gente viu na última Champions que muito subestimado, chegou para as fases de mata-mata, na maioria das vezes sem ser o favorito, e todas as vezes, na maioria delas também conseguiu viradas, né, que a gente talvez nem acreditasse mais, né, que eles conseguiriam se classificar, e o Real Madrid se superou bastante esse clube que manteve o mesmo elenco para esse ano, né, e é um clube muito copeiro, então a gente espera sempre que seja o favorito. Teve só uma ressalva a saída do Casemiro, né? Mas entrou o Tony e Camavinga também tem vindo ali substituindo ele, jogando ali naquela posição.
mas eu acho que eles fizeram a reposição não à altura do Casemiro, mas uma reposição também pensando no futuro. Porque muito jovem o Tchouaméni, então eu estou tranquilo com relação a isso aí. Na verdade, teve a grande perda do Casemiro, mas o clube se manteve praticamente 90%. E o Tchouaméni, o Camavinga já vinha atuando, né, ganhando espaço ali, entrando no segundo tempo. E o Tchouaméni, na verdade, é um jogadoraço, né? A gente viu na França, ele atuou muito bem nessa Copa do Mundo. E com certeza não tem exatamente as mesmas características do Casemiro, mas com certeza é um baita jogador que vai suprir demais a necessidade do meio campo. E aproveitando o giro pelo mundo, né? A gente teve no meio de semana também Arsenal e Manchester City pela Copa da Inglaterra. O Manchester City acabou eliminando o Arsenal, né? Ganhando de 1-0. E ontem a gente teve o triunfo do Manchester United sobre o Reading por 3-1, com o show dos brasileiros, né? Inclusive o próprio Casemiro, que a gente acabou de falar, meteu 2 e o Fred fez o terceiro. Então, as duas equipes aí de Inglaterra, o Manchester City e o Manchester United garantindo a classificação para a próxima fase da Copa da Inglaterra, né? E o Arsenal e o City que estão também na Premier League ali em boa disputa, né? O Arsenal na liderança, o City é o vice-colocado, então foi um jogaço também, muito esperado. A torcida vinha esperando para saber o que dali vai sair mais ou menos para a Premier League, né? Quem dos dois ia medir forças ali para a Premier League. E aproveitando o giro aqui pelo mundo, eu queria gostar de pedir para você deixar seu like, se inscrever, né? Se possível, deixa teu comentário aí também no vídeo de hoje. A gente está fazendo um apanhado geral, falando sobre futebol feminino, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra, Real Madrid, Flamengo. Ainda tem muita coisa boa para a gente falar aqui hoje, né? Tiago também vai falar sobre um caso que parece que tinha se definido e aí teve um contratempo e ficou aquele balanço, o jogador foi reintegrado, agora parece que definiu, vai de vez sair. Fala pra gente quem é, Tiago, que tá de saída do futebol brasileiro. Finalmente acabou a novela João Gomes. O jogador do Flamengo tinha viajado pra Europa, tinha feito teste, não sei o que e tal, o Lyon tentou atravessar, empurrou mais dinheiro. O Flamengo puxou o jogador de volta, vendo que a proposta era melhor, segurou, reintegrou o jogador no elenco. O João Testa foi lá, chegou lá tentando convencer ele a ir para o Lyon. Olha, é assim, assim, assim. Ele disse, não quero conversa, eu quero ir para a Premier League, quero ir para o Wolverhampton, não quero saber. E ficou aquele negócio todo, o Flamengo acabou cedendo à vontade do jogador, viu que a proposta também não era uma proposta tão ruim. E fechou o negócio com o volante João Gomes, de 21 anos, cerca de 17 milhões de euros. Foi uma grande venda do Flamengo. Muita gente fala que foi uma venda com valor baixo, para segurar mais, mas é complicado porque ele é jovem, tem a possibilidade dele começar a dividir espaço ali e acabar perdendo rendimento. E assim, além de ter essa questão dessa oscilação por causa da idade, ele é um volante. Então assim, jogadores que jogam, jogadores volantes, laterais, zagueiros, eles são sempre vendidos um pouco abaixo do que os valores que são vendidos meias, sim, os meias atacantes, os atacantes, os centroavantes. Então assim, foi uma venda muito boa para o Flamengo, pela posição do João Gomes. Ele vai evoluir muito no Wolverhampton. A gente tá aqui na torcida. Tem vídeo aqui no card falando sobre essa questão da venda dos 3 volantes do Brasil para o futebol da Premier League. Então assim, eu creio que o João Gomes vai evoluir demais no futebol europeu, principalmente na Premier League. Uma liga onde ele vai ter muita competitividade, a melhor liga do mundo, onde está os melhores jogadores do mundo. Tem alguns espalhados em outras ligas aí, mas essa competitividade da Premier League é muito boa para que esses jogadores, volantes principalmente, cresçam. Eles vão ter combate, passe de bola, tática. Isso aí vai ajudar demais nossa seleção, principalmente com esses 3 volantes que chegaram lá agora. Certeza, cara. A Premier League é a melhor competição do mundo, assim, em termos de qualidade, de investimento, né? E o João Gomes só tem a ganhar. Acho que ele fez muito bem não ter ido para o francês, né? Muitos brasileiros foram para o francês. Aí até os ex-companheiros de equipe dele, o Paquetá e o Gerson, acabaram se arrependendo. E na verdade o Paquetá ainda estava lá pelo Lyon mais tempo, né? E o Gerson estava lá no Marseille e preferiu voltar. Eu acho que o futebol francês ainda
deixa um pouco a desejar, principalmente para um jogador jovem que está querendo novos desafios. Acho que ele fez mais que certo aí para a Premier League, né? E jogar lá com os melhores do mundo. E para completar nosso giro, vamos falar um pouquinho agora sobre o futebol potiguar, né? Futebol potiguar que teve duas rodadas agora, do meio de semana para cá, né? E foram os últimos jogos, né, da fase de ida e os primeiros jogos da fase de volta. Então, os jogos se repetiram no meio de semana, né? Santa Cruz e Fosse Luz, Alecrim América, Potiguar, de Currais Novos e Globo, ABC e Potiguar. Jogaram nas segundas, terças e quartas e jogaram ontem, sábado e hoje domingo, finalizando aí a quinta rodada do Campeonato Potiguar. ABC e América venceram os dois jogos, né? Venceram, o América ganhou os dois de Alecrim, a ABC ganhou os dois de Potiguar. Porém, o segundo jogo hoje entre ABC e Potiguar foi cercado por polêmicas, né? A ABC estava perdendo o jogo até os momentos finais por 1-0, empatou, e aí o Potiguar teve um lance muito duvidoso, talvez de pênalti ali, o árbitro não marcou, a torcida e os jogadores do Potiguar ficaram na bronca. Logo em seguida a ABC fez 2 e 3-1, finalizando o jogo, vencendo por 3-1. Então, teve esse... Aí é mal, hein? Aí é mal, teve esse, ficou... Polêmica de arbitragem é complicado demais. Polêmica de arbitragem é complicado Principalmente demais. quando envolve um clube grande e um clube pequeno, né? Aqui no estado é Exato. sempre complicado. Mas com isso, o ABC continua na liderança do seu grupo, do grupo A, né? Com 13 pontos aí, seguido do Potiguar de Currais Novos com 7. No grupo B, o América também líder com 13 e o Potiguar de Mossoró com 5. Porém, o Globo encostou no Potiguar de Mossoró também em terceiro lugar com os mesmos 5 pontos. Vai acirrar um pouquinho a briga aí nos dois últimos jogos da fase do grupo, né? Isso é bom, isso é bom. Eu torço muito assim para que esses clubes pequenos que tem alguns jovens atletas que consigam revelar mais atletas. Eu vi o Globo com um projeto muito bonito ali, o projeto do Globo, quando começou. No vídeo passado você falou um pouco sobre essa questão que o Globo vem tirando um pouco do investimento que tinha feito anteriormente no seu clube. Todos os anos o Globo estava revelando alguém, mandando alguém para o futebol do Nordeste, mandando alguém para o futebol nacional. O ABC, o América sempre ia lá, garimpava alguém, ia lá e buscava alguém para jogar o Campeonato Brasileiro pelos seus clubes, mas aí o Globo perdeu força. Eu torço muito para esses clubes aí do Nordeste, do interior do Rio Grande do Norte, para que eles possam investir cada vez mais, ou então conseguir angariar fundos para que possam investir na base deles, ou em jovens atletas que já têm aí seus 23, 24 anos, mas ainda tem muito potencial e muita bola para poder jogar. Sim. O Globo que acabou, nos últimos anos, a principal revelação do Globo foi o Negueba, né, que atuou pelo ABC também, e hoje está no Mirassol, né, tá jogando bem por lá. Porém, o Globo revelou 2 treinadores nas últimas temporadas, que foi o Renatinho Potiguar, que fez um bom papel lá, foi pro América, retornou, e agora o Renatinho está à frente de uma equipe da Paraíba, né? Então, não me falha a memória agora qual é a equipe, mas o Renatinho agora foi lançado no mercado de treinadores, e o auxiliar do Renatinho, o André Luiz, que assumiu quando o Renatinho saiu lá no Globo, também foi lançado no mercado de treinadores, hoje está atuando pelo Santa Cruz. Então, acabou que o Globo reduziu os investimentos, mas acabou acertando em outra área de revelações aí, agora com os treinadores. Mas, de fato, diminuíram muitos investimentos por lá, tá meio difícil lá, tá meio precário, principalmente com a base. E como você também, assim também torço para que as coisas voltem a melhorar. Pela Copa do Nordeste, o ABC enfrenta o Fortaleza no próximo sábado, né? Inclusive o técnico Marchiori até poupou alguns jogadores hoje para o jogo importantíssimo, né? De sábado, segunda rodada. Vai ser um jogaço aí, ABC e Fortaleza, já existe uma certa rivalidade, sempre existiu, né? E para finalizar nosso vídeo, a gente deixa essa informação aí do nosso ABC que vai jogar no próximo sábado, o representante Potiguar pela Copa do Nordeste. Vamos repercutir no próximo vídeo sobre esse jogo do ABC, de como foi a semana. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaríamos muito que você deixasse o like de vocês, comentário aqui embaixo. Faz o cu-cocô se for possível. Curte, comente, compartilha. Isso. E tamo junto. Valeu, moral.